Gabriela, e eu também. Gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, a paciência de estar conosco aqui nesse nosso primeiro FitoWeb, e um FitoWeb com muita expectativa positiva, né? Porque ela é uma pessoa, assim, a Gabriela, eu a conheci também em alguns cursos que ela estava ministrando, gostei bastante, e dali a gente acabou, até mais com a Débora, porque ela estava recém parida, né? Era uma nutriz, então assim, acabou, mas é bom que os caminhos vão aproximando as pessoas, né? E eu quero já agradecer antecipadamente, porque eu já sei que essa aula vai ser mara, porque a Gabriela, ela é tudo de bom, né? A Gabriela, eu vou deixar que ela se apresente, porque ela ela é uma pessoa assim, super qualificada. Agora, a qualificação da doutora Gabriela é maravilhosa. Então, vou deixar que ela faça um resumo e a gente já começa a apresentação. E, antes de mais nada, muito obrigada, Gabi. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, fazendo o que eu gosto, que é dando aula, e dando aula do tema que eu gosto, que é feridas, e com fitoterapia. Então, estou na minha praia. Agradecer a presença de todos. Eu não estou vendo o chat, então, se tiver alguma pergunta, eu estou com medo de mexer aqui e dar um pau. Então, abre o bate-papo. Eu combinei com eles que eles vão colocando as perguntas e aqui no QA, e a gente depois no final fecha. Beleza, tá? Combinado. Então, vamos falar de plantinha hoje e de ferida, que é o que eu amo, tá? Dizem que eu sou legal, mas eu gosto de ferida. Então, deixa eu me apresentar antes de tudo. Agradecer a Cláudia, né, o Leandro, o convite. Uma pena que ele não pôde estar, mas a Cláudia, não preciso nem falar o que é a Cláudia, né, gente? Quem conhece sabe. Então, toda a minha vida após a academia, né, então, minha residência, no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com ferida. Então, é uma especialização muito forte minha. A galera da enfermagem que já está assim, meio perdida, sabe? O que é, Gabriela? Farmacêutico. O que o farmacêutico vai falar de ferida? Então, a gente vai entender que o farmacêutico tem, sim, sua ação, sabe, no tratamento de lesão. Não é uma coisa muito comum. Quantas pessoas eu conheço que fazem o que eu faço? Somente eu. Mas a gente percebe a importância. Não é à toa que eu tenho um curso só disso para enfermagem, tá? Eu tenho pós em marketing no IBMEC. Eu fui voluntária no ambulatório de fitoterapia, né, da ABFIT, da qual eu faço parte. Sou comissão científica, que é a Associação Brasileira de Fitoterapia. Eu dou aula em diversos cursos de pós-graduação, né, e extensão em todo o país. E eu tenho alguns cursos. O Arte de Formular é um curso que eu customizei e desenvolvi junto com a Débora Marques, que é minha sócia, que também é farmacêutica. Então, a gente fez ele para a Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui do Rio, então não é um curso meu. Quais são os meus cursos? O Aprendendo a Formular, que é um curso multidisciplinar para profissionais de saúde, né, onde a gente traz, eu e Débora trazemos sempre, a gente busca profissionais que tenham prática clínica em determinado tema, e aí esse profissional traz toda a experiência dele de consultório para dentro de sala de aula, tá? Geralmente são aos sábados, de 2 às 6, sempre online. Então, ano passado a gente teve dor, né, como tratar dor, saúde da mulher, em homenagem ao Outubro Rosa, tivemos pele, cabelo e unha, falamos de celulite, tivemos transtornos mentais, então depressão, ansiedade, então foram muitas aulas, tá? E tem o Ensino Feridas. O Ensino Feridas é um curso que eu tenho com uma outra sócia, que também é doutora em feridas junto comigo. O áudio não tá bom. Vê se vocês estão me ouvindo agora. Aumentei meu microfone. Então, ela é doutora em feridas junto comigo. Ele nasceu porque eu não atendo o paciente. Quando o paciente de ferida chega, eu não fico no consultório esperando ele vir para mim. Eu atendo junto com a enfermagem. Então, enquanto as meninas... Desculpa se é algum enfermeiro homem, mas eu acabo falando menina porque eu só trabalho com mulher. Um bando de mulher. Então, enquanto as enfermeiras, né, estão lá desbridando, fazendo o papel delas, que é um papel importantíssimo na lesão, eu estou clinicando o paciente em conjunto. Então, eu organizo toda a medicação dele, vejo interações, eu auxilio, né, na decisão, por exemplo, de que ativos a gente vai colocar, que veículos, e que bom que tá bom. Obrigada, Joana, obrigada.
Nisso a gente começou a perceber uma necessidade do enfermeiro, até de entender. Então, eu vou usar um gel creme, um creme, eu vou usar uma pomada, que ativo eu posso incorporar em cada veículo? Qual é o melhor veículo para tratar o quê? Como que eu posso, sabe, qual é o papel do farmacêutico nisso? Como que o farmacêutico poderia... Então, como que funciona a prata? Eu vou usar sulfa, eu vou usar um polímero de prata? Tem mais esfacelo? Tem menos? Está com muito exudato? Como que precisa ser meu gel? Eu tenho como manejar o gel? O meu paciente tem muita dor? O que eu faço com a algina? Então, tudo a gente começou a ver que a gente trabalhava muito bem junto, tá? Eu gosto muito de encaminhar o meu paciente para nutrição. Eu não sei se tem nutricionistas aqui. A gente tem um caso que a gente está escrevendo para publicar de uma paciente que era muito obesa, né? Então ela tinha muito sobrepeso. E aí ela falava assim, eu só como fruta, mas aí eu falava, que fruta? Aí ela falava, não, eu comi jaca, duas jacas. Eu falei, a pessoa que come duas jacas, a glicada dela era de 17. Então ela comia 2 jacas inteiras, tá? E a lesão dela não cicatrizava por nada, claro, diabetiquérrima, fazendo um monte de glicação, né? E aí, de repente, eu consegui convencer, porque é um processo, né? A gente vai ver que esse não é um paciente simples. Convenci ela a ir para o nutricionista, ela perdeu 7 quilos. A Rosane e a minha parceira, e ela perdeu 7 quilos e a lesão começou a cicatrizar. Eu não mudei nada do tratamento. Então, foi, né, o nutricionista que conseguiu essa proeza dela emagrecer, tá? Então, o Ensino Feridas é isso. Nós lançamos um curso segunda-feira, que é o Aprendendo a Se Cuidar, porque a gente tem visto o público leigo muito interessado nessa área de saúde. Então, são aulas gravadas, onde o público leigo vai aprender. E aí tem milhões de temas. Como tratar enxaqueca, lancheira saudável para o seu filho, alimentos que diminuem a ansiedade. Então, né, é um curso bem dinâmico. Eu tenho um livro que é o Aprendendo a Formular, que a gente está trabalhando na 2ª edição dele agora, e já escrevi diversos capítulos e artigos. Eu sou a CEO da Fitoteca, que eu quero conversar melhor com vocês sobre ela no final da aula. É uma plataforma online sobre fitoterapia, com uma quantidade enorme. Então, a gente tem um banco muito extenso de plantas, com tudo sobre cada planta. Dose máxima, dose mínima, interação, contraindicações, indicações, veículos, onde pode ser feita, onde não... Tudo. Chá, rasurar, tudo, de todas as plantas, tá? E o meu Instagram, que é a doutora Gabriela Deutsch, convido vocês a me seguirem, convido todo mundo a printar a tela quando eu tiver com uma cara boa, para não ficar fazendo careta. Me marca lá para eu ver que vocês entraram, para a gente poder interagir, que eu amo, que eu estou morrendo de saudade de sala de aula ao vivo, que o online é maravilhoso, mas tem seus limites, né? Então, vamos ao que interessa. Eu tenho aqui uma equipe multidisciplinar, que eu botei lá meu post hoje. Busquei muito sobre equipe multidisciplinar e vejam bem. Tem o técnico de enfermagem, o médico residente, o nutricionista, o fisioterapeuta, o pediatra, né, quando é infantil, o médico intensivista, a psicóloga, a enfermeira, a fonoaudióloga, tem todo mundo. Todos os profissionais da saúde estão aqui, menos o farmacêutico, tá? Então, o farmacêutico ele ainda não é visto no tratamento de lesão. Não é. Eu me sinto assim, sabe, num campo verdão, com uma foice desbravadora, entendeu? Capinando. Um dia eu chego lá, tá? De pouquinho em pouquinho a gente vai entrando e vocês vão ver como tem muita coisa para a gente falar sobre lesão. Eu entendo que aqui tenha muito enfermeiro. Se eu estivesse numa sala, eu ia pedir para quem é enfermeiro levantar a mão, para eu ter uma noção da turma, mas eu não estou, tá? Então, o que eu queria... Mão levantada. Natália, adorei. Eu sei que tem muito enfermeiro, então esse início da aula pode ficar um pouco assim massivo para vocês, porque eu preciso explicar o que é a lesão e como ela funciona. Claro, vai ser uma pincelada, porque isso é uma aula de um dia inteiro que eu dou, mas quem não é enfermeiro, geralmente não tem noção de ferida crônica, de úlcera crônica, tá? Não tem essa noção aprofundada que a gente tem. Então, eu preciso que as pessoas entendam o que é a lesão e quando a gente olha, né, uma ferida, o que eu preciso tratar quando eu olho ela, para que a gente entenda as plantas que a gente vai utilizar mais lá para frente, tá? Então, a lesão, né, ela se inicia quando a pele é lesada, eu tenho ali, né,
uma parte que está sem pele, e aí eu vou precisar fazer reparo tecidual. E o reparo tecidual, a gente pensa, 3 fases, inflamatória, fibroblástica, remodelamento. Tudo bem, até é, só que ele não é simples assim, ABC, não é, tá? Às vezes, ele está todo misturado. Então, eu posso ter numa mesma ferida uma fase inflamatória, uma fase fibroblástica e uma fase de remodelamento. E é por isso que a ferida é tão complexa, tá? Ela não é uma coisa simples de ser tratada. Oi, botei aqui um band-aid e ele vai cicatrizar. Não é assim, tá? Ela ainda pode estar infectada, ela pode ter diferentes tecidos que a gente vai ver mais lá para frente quando eu começar a entrar com imagem. Então, é bem complexo, bem complexo. É um paciente que não é fácil, a gente vai ver que é um paciente muitas vezes deprimido e que tem, né, uma série de coisas, de comorbidades para a gente tratar. Então, é um tratamento bem complexo. E aí a gente tem que entender a primeira coisa. Me falem se eu estou falando rápida demais, que eu sou meio furacão, eu posso diminuir meu freio, tá? A primeira coisa que a gente tem que olhar é o tipo de cicatrização. A gente tem principalmente 2 tipos de cicatrização. Por primeira intenção, maravilhoso, tá? Então, é uma incisão cirúrgica, por exemplo. Eu aproximo as bordas, faço o ponto, a pele não fica aberta. A pele é o nosso principal órgão de defesa de entrada de micro-organismo. Toda a pele é colonizada. Se eu fizer um swab aqui agora, vai ter um micro-organismo, tá? O problema é quando ela está aberta e essa colonização começa a ficar tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela se torna uma infecção. Desacelera um pouco. Pronto, já desacelerei. Tá? Então, ela se torna uma infecção. Tá? E aí isso realmente é ruim. A gente vai ter que encaminhar para o médico. Não sei se tem médicos aqui, porque aí vai ter que possivelmente entrar com antimicrobiano. Na cicatrização de primeira intenção, Lívia, você é médica, né? Isso que eu entendi, adorei. Achei ótimo esse negócio de levantar a mão, gente. Na primeira intenção, então, a gente une as bordas, né? Aproxima as bordas e faz o ponto. A pele não fica aberta, tá? Então, incisão cirúrgica. A cicatrização é muito mais rápida. Geralmente não é um paciente que já está numa idade avançada, com pouco colágeno, que tem uma série de comorbidades. Podem ser pacientes mais novos, que têm características muito melhores. Então, quando eu tenho uma cicatrização por primeira intenção, moleza, tá? A chance de cicatrizar rápido e melhor é muito maior. Quando eu tenho uma cicatrização por segunda intenção, aí a coisa é mais embaixo. Então, eu tenho uma lesão com maior perda celular e tecidual. Todas essas imagens são minhas, tá? Aliás, Cláudia, eu ia te falar isso. Eu vou mandar aula para vocês. Eu só vou ter que tirar as imagens dos pacientes, porque, né, imagem de paciente, a gente não está com TCLE aqui, de comitê de ética, de nada disso, tá? Então, uma lesão com maior perda celular e tecidual. Eu não tenho. Imagina quando eu pego uma lesão dessa, como que eu vou aproximar essa borda? Tem como, tá? Então, ela vai ter que cicatrizar por segunda intenção, tá? E aí, por segunda intenção, ela vai cicatrizar da borda para o centro e de baixo para cima, né? De dentro para fora, tá? E, obviamente, eu tenho uma cavidade muito mais exposta, eu levo muito mais tempo para cicatrizar. E aí eu posso ter uma lesão por segunda intenção que seja aguda, ou seja, que não seja crônica? Posso sim. Eu posso ter uma incisão cirúrgica, por exemplo, quando a gente tem um vaso celular, né, que a gente faz incisão para tirar de câncer, às vezes você não aproxima a borda, ele cicatriza por segunda intenção. Por quê? Porque às vezes são lesões muito grandes, porque você tem que tirar o carcinoma e mais 8 milímetros no entorno. Aí manda para o laboratório. Se ainda tem célula carcinogênica, mais 8 milímetros, manda de novo. Então, às vezes, vai ficando tão grande que tem que cicatrizar por segunda intenção e ela é aguda. A gente vai ver feridas crônicas, tá? Essa aqui é um pé diabético de um paciente meu, muito querido, que eu amo, que come camarão à beça e leva para mim para eu poder almoçar. Beleza. Então, existem vários fatores que podem interferir na cicatrização. A pressão contínua, então, por exemplo, quando a gente olhar lesão por pressão, a gente vai ver que se eu tenho, né, uma área pressionada por muito tempo e não tenho sangue chegando ali naquela região, sangue abastecendo e nutrindo aquelas células e aquele tecido, posso abrir lesão. A infecção vai atrasar, então se eu tenho plantas que melhorem a infecção, antimicrobianas, beleza, elas vão me ajudar. Corpos estranhos, e aqui eu coloquei para vocês
uma imagem de um paciente nosso que tinha essa lesão há muitos anos, ele não sabia mais o que fazer, né? Na verdade, é uma mulher. Se vocês olharem, a pele cicatrizada, ela muda de cor, então, olha, essa lesão já foi até aqui em cima e até aqui embaixo, vocês estão vendo meu mouse mexendo. E aí, que ela não sabia mais o que fazer, estava desesperada, amarrou uma fitinha do Senhor do Bonfim na ferida para ver se cicatrizava. Aí, quando eu falo que é um paciente difícil, né, que a gente tem que ser muito humanizado, e isso é uma coisa que eu aprendi muito com a enfermagem, porque, para mim, o enfermeiro está assim, no topo do profissional que melhor trata o paciente. Eu mudei o profissional de saúde que eu sou quando eu comecei a trabalhar com a enfermagem. Como você pega uma pessoa dessa, que tem uma lesão que não cicatriza há, sei lá, 30 anos, e aí ela pega toda a fé dela e amarra o Senhor do Bonfim na perna dela, como que você vai dizer para ela tirar? Complicado, né? Tecidos desvitalizados ou necrose, a gente vai olhar tecidos mais para frente, mas essa aqui, eu tenho uma lesão que está bonita, granulada, o meu paciente briga comigo quando eu falo, sua ferida tá linda! Porque ele sempre acha horrorosa, mas eu acho bonita essa aqui, tá? Por exemplo, tá? Podem prolongar a fase inflamatória, então, enquanto tem inflamação, não vai ter cicatrização. E aí eu já posso pensar, plantas anti-inflamatórias, plantas antioxidantes, porque eu sei que o antioxidante melhora a inflamação, tudo isso vai me ajudar quando eu penso em cicatrização, tá? Então, eu preciso sair dessa fase inflamatória. Enquanto tiver inflamação, dor, rubor, edema, tudo aquilo que a gente sabe de inflamação, não vai entrar na fase de cicatrização. Outras coisas, né? A idade do paciente. Geralmente, meu paciente de úlcera crônica é um paciente idoso, tá? Geralmente, a não ser que seja lesão por pressão, que pode ser acamado, né? Cadeirante, etc. Mas o de úlcera crônica é geral, né? Diabética, venosa, arterial, que a gente vai ver lá para frente as definições, é idoso, muitos são diabéticos. Eu posso ter um paciente diabético com uma ferida venosa, então tem muitas comorbidades, tá? Então, é um paciente difícil de tratar. Uso de agentes tópicos inadequados. E aí eu botei aqui uma pena que no dia eu fiquei com tanta raiva que eu não tirei foto. O paciente chegou e eu sou o policial mal, porque o enfermeiro é o policial bom, né? Eu tenho que ser o mal no ambulatório. Então, quando tem que dar bronca, geralmente sou eu. E aí, que eu sou assim, meio sincerona, né? E aí o paciente chegou, a gente falaram, Gabi, vem cá ver uma coisa. Quando elas abriram o curativo, cheio de resto de folha no pé do paciente. E o fulano, que é isso? O que está acontecendo? E ele falou, não, sei que eu estava com muita dor. E o paciente tem dor mesmo, né? Principalmente de úlcera venosa, arterial. Ele falou, estava com muita dor, e aí eu não aguentei, sabe? Eu tinha essa folha que o meu tataravô ensinou para o meu bisavô, que ensinou para o meu avô, que ensinou para o meu pai, que ensinou para mim, que já ensinei para os meus filhos e netos, porque a fitoterapia é assim, e a gente vai falar sobre isso. Ela tira dor. Mas você não se preocupa, porque quando eu peguei ela do meu quintal, eu botei ela no fogão várias vezes no fogo para matar tudo que é bichos, todos os bichos, e aí depois eu botei ela na minha ferida. Gente, elementar, né? A planta suja, imunda, não tem fogo, que de jeito, sabe? Contaminou, a gente teve que interromper o tratamento, depois teve uma piora grave, ele foi para o médico, teve que fazer enxerto na área, então, assim, foi um problema sério. E aí, agentes tópicos, essa lesão aqui, ó, essa aqui não tá bonita, né? Então, a gente vê, não tem um tecido muito vitalizado, que é o rosinha, que é o que eu gosto. Tem aqui uma necrose, né, mais escura, uma necrose de liquefação, tem esfacelo, tem aqui um resto, ó, de alguma coisa que eu nem sei o que era. Esse paciente chegou para mim online tem uns 15 dias. Me mandaram essa foto, que era marido da irmã, do primo, da não sei quem, que é assim que chega. Né? Os enfermeiros que estão aqui vão saber o que eu estou falando. E ele estava usando nessa ferida vinagre com sal. Tá? Então, quando eu falo assim, agentes tópicos inadequados, a planta já nem estava mais achando tão ruim quando chega um paciente para mim com água sanitária, com pasta de dente, o cara que vai tomar banho de mar, porque o sal do mar melhora. Imagina a quantidade de micro-organismo que tem ali. Então, esse cara aqui é um senhorzinho fofo toda a vida, mas que estava usando vinagre com sal nessa ferida, ele é diabético.
A gente avaliou, né, foi um enfermeiro aluno meu lá, ele avaliou, possivelmente tem um comprometimento arterial ou venoso, então a gente encaminhou para o angiologista. E vocês veem que não era só o vinagre com sal, tem um cabelo aqui na ferida, tá? E tem uma coisa aqui que eu não consegui nem distinguir o que é, se é uma fita crepe, sei lá, se é um resto de esparadrapo sujo, se é um chiclete, não sei bem. O que eu sei é que ela não tá mais assim, tá? Então, eu pedi, né? Eu mandei no grupo, e aí perguntei quem poderia ir lá, é um cara que mora na Estácio, então um dos enfermeiros que trabalha com a gente foi lá, desbridou, limpou, orientou a família, porque não é só a lesão, né? A gente tem que pensar na comorbidade, encaminhou para o angiologista, o que ele está tomando, organizar esses medicamentos, tudo. Orientar a família, como fazer o curativo. Então, eu não tenho como falar tudo aqui, porque isso é uma aula de 2 dias, tá? Vai ter presença no final? Eu acho que sim, João. A Cláudia falou alguma coisa sobre isso, que entra direto numa lista aí que vocês estão fazendo. A técnica inadequada do curativo pode ser ruim, porque então se eu... Né? Por que eu mandei um enfermeiro? Porque eu não desbrido, eu sou farmacêutica. A gente tem que saber o nosso quadrado, tá? Então, eu sei o meu posicionamento diante de uma lesão. Quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, precisa de um tratamento. Porque só o hidrogel, que a gente vai falar sobre ele, só o hidrogel aqui para fazer um desbridamento, achei que precisava de alguém para desbridar, para limpar isso da forma correta, para orientar a família, tá bem? Então, se você faz um curativo inadequado, se cai uma água suja, e aqui no Brasil é muito difícil, né? Porque nos Estados Unidos, você vê a publicação maravilhosa, fecha a lesão em 2 meses. Aí eu penso assim, gente, eu sou o quê? Eu sou o pior profissional que tem no mundo, porque a minha lesão, o cara tá ali há quantos meses que eu tô tentando fechar? Claro, é uma ferida que o paciente tem há 30 anos, que tem todas as comorbidades. Eu tenho paciente de glicada 16, 17, que toma 17 medicamentos no dia, porque eu tenho, essa é uma paciente que eu tenho, não estou inventando. E para piorar, que às vezes tem uma enchente, o cara tem a ferida na perna e ele tem que andar de um lado para o outro. Vocês podem imaginar, o paciente americano, quem é ele? Ele tem a ferida há 2 meses, ela tem 2 centímetros quadrados, a minha tem 85. Então, assim, é um paciente muito diferente dos artigos que a gente vê nos Estados Unidos e Europa, tá? A gente já sabe disso. Então, quando a gente compara a publicação, a gente já sabe que a gente leva mais tempo mesmo. O tempo de evolução da lesão faz total diferença. Então, se é uma lesão de 2 meses ou se é uma lesão de 30 anos, quanto mais crônica, mais tempo ela leva para cicatrizar. E a extensão e profundidade. Então, se ela é maior ou se ela é mais profunda. Às vezes, o saneamento básico é outro. Exatamente. É, assim, impressionante. E a gente teve esse problema numa das nossas pesquisas, porque eu sou do grupo de pesquisa da UF, que é a Federal Fluminense aqui do Rio. A Universidade de Farmácia tem um foco de pesquisa junto com a Universidade de Enfermagem. A gente trabalha muito junto. Então, a gente tem uma comissão de curativos e tal. E uma das nossas pesquisas foi desesperadora, porque teve uma enchente do Bumba, quem mora em Niterói conhece, e, sei lá, 80% dos nossos pacientes andaram com a lesão enfiada dentro da água da enchente. Foi assim, a gente sentou para chorar, tá? Foi bem difícil aquele momento. E a profundidade. Então, às vezes eu tenho lesão que eu enfio uma pinça inteira, sabe? A gente vê o osso do paciente. Tá? E aí eu tenho que pensar que eu vou ter que tratar ela de dentro, tem que enfiar uma gase, um polímero, né? Alguma coisa que trate ela de dentro para fora, tá? Aqui circulei o cabelo com não sei o que eu acho que é um esparadrapo para vocês verem. E aí o processo de cicatrização é super complexo e ele vai variar, então, de acordo com uma série de coisas. Então, a idade do paciente, o estado nutricional, então, tanto o sobrepeso quanto a desnutrição. Às vezes eu tenho um paciente obeso que está desnutrido, ele não tem aporte proteico, tá? Ele não tem colágeno, porque ele glica pra caramba, ele tem uma glicada lá em cima, ele é super diabético, ele é super idoso. Doenças de bases, né? Doenças venosas, arteriais, cardíaco, alcoolismo. E aí o que a gente percebe, né, da nossa prática clínica, o meu paciente, na sua maioria, é SUS. Então, o que a gente percebe de um paciente que tem alcoolismo é que a maior dificuldade, claro, o álcool atrasa a cicatrização, sim, mas como é um paciente que precisa
fazer o curativo, ou precisa de que alguém esteja junto com ele para fazer o curativo, e a gente tem resultados muito concretos mostrando que a maioria dos pacientes que tem lesão, o cônjuge se separa, porque não aguenta, não tem saco de ficar tratando aquela lesão. O paciente que é alcoolista, ele não tem, tá? Ele não consegue tratar direito, não tem alguém que trate. E o tratamento, a troca diária do curativo, né? Isso tudo faz muita diferença. O tabagismo, então, ainda falando de equipe multidisciplinar, eu sempre encaminho o meu paciente que fuma pro negócio de cigarro do hospital, que tem grupo, né, com assistente social, e aí eu tento fazer um desafio com ele, eu peço, olha, cada visita que você vier aqui, vamos tentar fumar um cigarro a menos? Tá? Então, eu já tive paciente que fumava um maço por dia e conseguiu largar com o grupo lá do hospital, foi super legal. As lesões dele cicatrizaram todas. A depressão é uma coisa muito forte nesse paciente, então ele é debilitado, ele é muitas vezes amputado, ele tinha uma série de atividades físicas que ele não pode mais fazer, ele tem vergonha porque a perna dele está enfaixada, então ele parou de ir à igreja, ele parou de ir no aniversário do neto, às vezes tem odor, e aí ele tem vergonha que as pessoas fiquem ao lado dele, ele precisa de ajuda, às vezes ele tem muleta, precisa de ajuda para chegar e sair do hospital, precisa de alguém que faça o curativo para ele, porque ele não alcança a perna. Então, é um paciente deprimido por si só. E a gente sabe, né, somos todos profissionais de saúde, que a depressão também pode atrasar a cicatrização e a obesidade, que a gente já falou, tá? Então, gente, estou pincelando só para vocês entenderem, para a gente entrar no cenário. E aí, a gente já falou né, das feridas agudas, então, as cirúrgicas ou traumáticas, e a gente vai ver hoje as feridas crônicas, tá? Então, assim, claro, tem plantas para tratar feridas agudas? Tem. Mas o que a gente vai ver hoje são as lesões crônicas, que é a minha prática clínica, o que eu uso, o que eu trato, tá? Então, eu trouxe para vocês, assim, como eu trato. Escolhi as plantas a dedo. Quem são as lesões crônicas? Vamos falar rapidamente sobre cada uma. Venosa, arterial, diabética ou lesão por pressão, tá? São essas 4 principalmente, e daí que a gente vai falar separado. Quem é lesão venosa? Isso aqui é uma foto de uma ferida venosa, tá? Geralmente ela se localiza nessa região do tornozelo, assim, um pouco para cima, um pouco para baixo. Quando eu olho, eu vejo direto que é venosa, as bordas são bem definidas. Essa ferida até que tá bonita, então a gente geralmente tira foto, né, quando ela já tá limpa, depois que a enfermagem limpa, ela tá já um pouco granuladinha aqui, ó, vocês estão vendo, tá vendo? Esse granulado é um tecido bom, já tá me mostrando que tá vindo para a cicatrização, quando ele tá nesse vermelhinho aqui. Então, sempre que ela tiver vermelhinha, maravilhoso, é isso que eu quero, tá? E aí, por que ela abre? Porque eu preciso de sangue para irrigar e nutrir a minha célula. Se eu tenho uma estase venosa, então eu tenho aqui uma veia, e ali não está passando sangue, né? Ele não está com retorno venoso. Então eu tenho pouco sangue ali naquela veia, e aí eu não vou nutrir aquela célula. Para vocês terem uma noção, uma vez um paciente nosso, ele era diabético e tinha uma ferida venosa. Teve que ir para a sala de cirurgia. Quando abriram a perna dele para tentar não amputar, ver o que poderia fazer, a enfermeira me ligou depois, ela falou, Gabi, é uma coisa que eu nunca vi na vida. A veia dele estava vazia. Não tinha sangue, tá? Então, só para vocês perceberem, entenderem, imagina como que uma célula vai nutrir com uma veia vazia, tá? Esse paciente teve que ir para amputação, enfim, né? A gente acompanha, vai ficando triste, mas no final ele cicatrizou, isso é o que importa. A Ana não está me ouvindo, mais alguém não está me ouvindo? Me fala, porque eu vou tentar mexer em alguma coisa aqui. Rafael, já leio depois, que é muita coisa que você escreveu. Aqui tá ótimo. Pronto, que bom. Então, a úlcera arterial é prima da úlcera venosa. É mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho um problema na artéria, o sangue não vai fazer retorno venoso e arterial. E aí, de novo, aqui, tá vendo? Eu tenho aqui uma úlcera arterial. Essa aqui não tá muito granulada, não tá muito legal. Qual é o problema da lesão arterial e da lesão venosa? Elas doem muito. Então, é um paciente que ele sente dor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Ele sente dor na hora que ele acorda, na hora que ele vai ao banheiro, na hora que ele toma banho, na hora que ele vai dormir. Ele sente dor.
ele reclama de dor, ele chora de dor. Então, assim, plantas que tenham alguma ação analgésica, aí sempre me perguntam, posso usar lidocaína? Eu não uso. Por que eu não uso? Porque eu, Gabriela Deutsch, nunca vi nenhuma publicação que me diga quanto de lidocaína eu posso usar numa lesão aberta, porque a absorção aqui, obviamente, é diferente de uma pele íntegra, tá? Então, eu não uso lidocaína, trabalho com plantas, tá? Aqui uma ferida diabética, então o pé dessa paciente, vocês veem, para começar, que ele só tem 3 dedos, né? Então ela já sofreu amputação, possivelmente, eu acho que foram 2. A lesão dela era isso tudo aqui grandão, ó, tá vendo que tem uma área de coloração bem diferente. E aí aqui a gente já estava terminando de fechar, uma lesão que já estava granulada, bonitinha, bem vermelhinha. O paciente diabético, ele não sente dor, tá? Porque ele tem neuropatia periférica. É um paciente que pode ter uma doença, né, então, vascular atrelada. Então, pode ser um paciente diabético que tenha uma úlcera venosa e arterial. Então, isso é uma comorbidade a mais. Então, a gente percebe clinicamente aí nos estudos, estatística, quando a gente faz todos os ensaios clínicos no hospital, que é um paciente que leva mais tempo para fechar, isso é normal, tá? Isso é comum. E o paciente diabético tem um grave problema. Ele não sente, tá? Eu trouxe aqui para vocês, isso é o que um paciente me mandou. Era um senhorzinho, era não que ele não morreu, ele tá vivo, graças a Deus. É um senhorzinho, ele é diabético e ele pisou sem perceber, sem saber. Sabe aquele arame de fechar pão? Que é um arame branquinho, que tem um plastiquinho por fora? Ele pisou num arame de fechar pão. Não sentiu dor, porque é diabético, neuropatia periférica, não sente dor. E foi vivendo a vida. Quando ele olhou, a coisa já estava adiantada, tá? Aqui é uma úlcera diabética super comum, que a gente chama de mal perfurante plantar. Então, que é quando acontece exatamente isso. Alguma coisa perfura a planta do pé e o paciente não vê. Às vezes, ele percebe pelo odor, tá? Então, o paciente diabético não usa meia com linha, não usa tênis apertado, porque não pode dar bolha. Faça o pé num podólogo ou num enfermeiro podiatra que tem que saber cortar essa unha. E, principalmente, se tiver ferida, não enfia o pé dessa pessoa num balde com água de chá, tá? Porque se a água estiver quente, ele não vai sentir e vai piorar a lesão. Pelo amor de Deus. E o paciente adora enfiar o pé no chá. Aí vocês vão perguntar, você não trata com chá? Pouco. Eu vou te dizer por quê. Primeiro, porque eu tenho esse grande pavor do paciente diabético queimar e piorar a lesão. E segundo, porque o paciente bota o chá onde? Ele pega um balde. Eu não sei muito bem onde isso acontece. Uma coisa é você fazer no ambulatório, que você está controlando, tá? Outra coisa é você fazer o paciente em casa que pegou um balde, que ontem lavou roupa suja para botar o chá. Aí o balde é de plástico, tá liberando um monte de... Eu não gosto, tá? Eu uso chá eventualmente com barbatimão e quando a gente chegar lá eu ensino para vocês como é que eu faço, tá? Lesão por pressão, então, né, se chamava úlcera de pressão e agora chama lesão por pressão, não chama mais úlcera, a gente mudou o protocolo. A lesão por pressão é aquela que a gente chama popularmente, às vezes a pessoa fala, ih, tá com uma escara, tá? Então, quando fala escara, você já pode ter certeza que é lesão por pressão. O que é a lesão por pressão? É sempre essa linha de raciocínio. Então, o cara, você está sentado aqui, assistindo a minha aula. Se você está de perna cruzada, quando você descruza, a tua perna já está vermelha. Já está assim, ó, vermelhinha, tá? O que é isso? Você ficou com uma estase, né? Você ficou com uma perna em cima da outra. E ali, como você estava pressionando, não teve... O sangue não correu de forma correta. Então, não nutriu a tua célula. Isso é aqui meia hora que a gente está conversando. Imagina um paciente que está acamado, meses parado na mesma posição, tá? Então, geralmente, aí tem por fricção, por um monte de coisa, cisalhamento, né? Quando faz a fricção lá no leito, então por isso que o lençol tem que ser muito bem esticado. Mas, via de regra, esse paciente precisa ser movimentado, tá? Então, o fisioterapeuta entra aí, alterar decúbito, então mudar ele pelo menos de 2 em 2 horas, e aí à noite deveria ser feito
também. Eu sei que é muito difícil, mas é o protocolo. O nutricionista é extremamente importante, porque tem que ter aporte nutricional e melhorar a condição de proteína. Isso está tudo lá no protocolo de lesão por pressão. Quando a gente faz risco, né, em paciente de UTI que tem escala de Braden, o medicamento está diretamente envolvido, então o farmacêutico está diretamente envolvido em risco de lesão por pressão, né? Então, por uma série de fatores. Então, é muita coisa. E aí ela tem graus, tá? Então, aqui é o grau 4, que ela já está com sangramento, está com tecido necrosado, não está legal. E aqui é o grau 1, quando ela ainda está vermelhinha, que a gente já... Opa! Aqui, se eu não mexer nesse paciente, vai abrir lesão. Onde que abre? Nos pontos de pressão. Cóccix, cotovelos, calcanhares. E aí você tem que ter o colchão pneumático, que tem algumas pessoas que botam casca de ovo, porque o pneumático ainda é caro, tá? Então, lesão por pressão. E, por fim, a última, dermatite associada à incontinência, que a gente chama DAI. Então, se você tem um paciente, às vezes, isso aqui não é lesão por pressão. A pessoa me manda falando, eu tô com uma escara. Quando eu olho, não é no cóccix, tá? Então, isso aqui não é cóccix. Isso aqui é na nádega em si. Tá? Na região genital. Por quê? Porque urinou, defecou, o pH da urina e das fezes é diferente, então isso mexe ali na flora, fica úmido. Eu tinha uma paciente que o filho não mudava a fralda dela, a lesão dela era na perna, ela tinha uma úlcera venosa e ela fazia xixi na úlcera, porque a fralda ficava tão cheia que a urina vazava. Então, gente, é um paciente difícil, tá? E aí, quando eu pego uma ferida, então, o que eu preciso avaliar? Eu vou usar aqui plantas, tá? O que eu preciso avaliar? Etiologia. Por que ele tá com aquela lesão? Ele é diabético? Eu posso fazer uma coisa via oral para melhorar essa diabetes dele? O que eu posso tratar? A pele adjacente, então aqui eu coloquei, olha, tem uma pele extremamente ressecada. Um dos cursos que eu tenho é só de pele íntegra para a gente entender. Porque quando você trata, né? Primeiro, para não abrir nova lesão em volta. Segundo, porque como ela fecha das bordas para o centro e a pele, quanto mais ressecada, mais chance de abrir eu tenho. Então, muita lesão que abre em pele íntegra, eu preciso hidratar essa pele do idoso, friável, ressecada, etc. As bordas, né? A gente vai ver que o tratamento ele tem que ser na lesão, exatamente aqui, né? Nesse meiuca aqui, ele não pode extravasar porque macera a borda. O que é macerar a borda? Sabe quando você vai à piscina, que você sai enrugado e fala, ih, sai com pele de velho? Aquilo tá macerado. Só que você ficou 2 horas na piscina. O paciente fica com curativo um dia inteiro. Então, a borda, se ela macera, eu fico com a pele morta, né? Aquela pele, ela fica inviável e aí eu posso aumentar a lesão. E isso é um problema. Então, eu tenho que tomar cuidado para não macerar a borda. O exudato, que aqui ao vivo dava para ver muito bem, na foto não está muito legal, mas exudato é aquilo que a gente fala assim, ficar minando água, né? O liquidinho. E aí eu tenho que fazer controle de exudato, tá? Não tem jeito, aí tem diversas formas de eu controlar exudato. Qual é o tecido? Então, aqui, ó, eu tenho uma ferida bem granulada, bonitona. Aqui eu tenho um tecido já epitelizado. Aqui eu tenho uma borda um pouco macerada. Tá vendo que ela tá branca, tá? Sinais de infecção, então, odor, né? Eu tenho que olhar essa lesão, perceber. Às vezes eu tenho paciente que já veio para mim com a lesão verde, tá? Então, lotado de pseudomonas, odor, etc. E a dor. Esse era um paciente que estava com uma lesão no pé, crônica, e ele tinha muita dor, muita dor. Ele me mandava os vídeos dele chorando, tá? E aí eu printei, como não aparece a cara dele, mas dá para ver que ele tinha muita dor, tá? O desbridamento, a gente tem que falar dele bem rapidinho, para a gente poder entender também quando a gente pensa em plantas. Ele vai ser autolítico e é o que eu mais gosto de utilizar quando eu estiver falando de um desbridamento seletivo. E eu posso fazer isso, por exemplo, com um gel, tá? Eu uso muito hidrogel nas minhas lesões. Eu gosto de usar gel creme, porque geralmente o meu paciente relata que a gase gruda menos na lesão, então eu gosto do gel creme. Não macera a borda do gel creme, então eu tenho excelentes resultados. O alginato, que é uma planta que a gente vai ver, pode auxiliar nesse gel.
E é aí, quando eu boto o gel ele só vai desbridar, ou seja, tirar a pele que está morta. Diferente quando eu uso um desbridamento enzimático, por exemplo, com papaína. A papaína não é seletiva, tá? Ela não vê assim, tecido morto é esse que eu vou tirar. Não, ela cliva geral, tá? Então, ela vai ter ela vai comer qualquer tecido que tiver ali. E por isso eu só uso papaína. Eu sei que pode até 10%. Eu geralmente não passo de 2%, e só quando eu tenho um paciente que eu acompanho muito de perto, tipo semanalmente. Porque às vezes o paciente SUS vem daqui a 2 meses e eu não quero que ele venha usando papaína durante 2 meses, porque eu posso tirar tecido que já tiver granulado, tá? Vamos entrar em plantas. Então, que plantas que a gente vai olhar? Plantas que estimulem cicatrização, tecido conjuntivo, circulatório, plantas hipoglicemiantes, eu uso muito nesses pacientes, principalmente, claro, diabéticos, analgésicos, antimicrobianos, anti-inflamatórios e imunomoduladores. Botei o farmacêutico na equipe multidisciplinar. Beleza? Então, agora para a gente começar a entender a importância do farmacêutico nessa equipe, tá? Sou importante, gente. Hashtag o farmacêutico para chamar de seu. Me cobiça, me segue no Instagram. Primeira planta que eu botei, que eu gosto e uso muito, centela asiática. Gosto, boto sempre para vocês aqui a publicação, tá? Quando eu encontro. Oral e tópica, eu uso mais oral, não uso centela tópica, não é uma coisa que eu faço, tá? Tem propriedade cicatrizante semelhante à aloe vera, que é a babosa, que eu gosto muito, comprovada em pesquisa animal e humana, usada para firmeza da pele, recomendada para promoção e regeneração de tecidos, inibe enzimas que quebram o colágeno. Então, eu tenho enzimas que estão lá quebrando o colágeno, ela inibe essas enzimas. Ou seja, eu inibo enzimas que quebram o colágeno, então o que já está produzindo fica bem. Eu aumento a taxa de colágeno. Se eu tenho um paciente diabético, superglicado, idoso, eu quero que ele me produza mais colágeno, porque o colágeno vai ser essencial para a cicatrização, tá? Ainda assim, ela ajuda no crescimento e proliferação celular. E por que eu gosto de plantas que ajudem na minha proliferação celular e na síntese de colágeno e na qualidade dessa célula? Porque quem trabalha com lesão sabe que a gente tem muita recidiva. Ou seja, o paciente cicatrizou, passou ali às vezes 2 meses, ele volta com outra lesão. Porque aquela pele cicatrizada, gente, ela nunca vai ser igual à nossa pele normal, sabe? Então, eu busco tentar o máximo possível melhorar a qualidade da célula dele formada, tá? Para tentar diminuir essa recidiva. Trabalho, às vezes, até com fator de crescimento. Só que o fator de crescimento, o único problema é que eu preciso de tecido granulado, tá? Porque ele se liga a receptor tirosina quinase. Então, se não tiver granulação, não adianta, o fator de crescimento não vai ter ação. A centela asiática ainda tem benefício para a saúde cardiovascular, porque ela atua em insuficiência venosa crônica. Então, se eu tenho uma lesão venosa, a centela é maravilhosa. Se eu tenho um paciente diabético, a centela é maravilhosa. Se eu tenho um paciente qualquer de lesão, ela produz colágeno, inibe enzima, ela é maravilhosa. Gosto de centela, tá? Vocês estão vendo, né? Topicamente em ratos, reduziu queimadura em 20 dias. Olha só. Na fitoterapia, a gente tem uma dificuldade que nem sempre a gente vai encontrar estudos maravilhosos, ensaios clínicos, duplo cego randomizado, robusto, super atual, de 2020, que acabou de ser publicado, nem sempre, tá? Então, meio que a gente trabalha com o que tem e com a nossa prática clínica, que é a fitoterapia contemporânea, que eu trabalho muito. Então, com o que a gente vê na prática clínica, tá? Esse estudo aqui mostrou que oral, ela acelerou a cicatrização, reduzindo a área da ferida em 28% e aumentando em quase 80% o conteúdo de colágeno. É muita coisa, tá, gente? Muita coisa. Usada também para anti-inflamação. Então, além de tudo, essa maravilhosa ainda vai reduzir a inflamação, que eu quero muito na lesão, tá? Porque a gente tem que sair da fase inflamatória para começar a cicatrizar. E regenera a pele e melhora a circulação. Parece haver aumento de recrutamento de macrófagos nas lesões, tá? Dose recomendada. Se você prescrever via oral, tem o pó ou o extrato seco.
O pó, 600 miligramas, 1,8 a 1,8 gramas dia. E o extrato seco, 50 miligramas a 200 miligramas. Ah, o meu paciente tem ela no quintal, pode fazer chá? Pode, tá? O chá medicinal, ele tem que ser feito da forma correta. Não me venha com chá de saquinho. Chá de saquinho é recreativo. É gostoso, é cheiroso. No inverno ele esquenta, no verão eu bebo ele gelado, ele refresca, mas ele não é medicinal, tá? O chá medicinal tem que ser feito da forma correta, com a quantidade correta de planta. Aqui uma revisão bem legal com 8 estudos de pacientes com insuficiência venosa crônica. 3 envolveram insuficiência venosa e 5 hipertensão venosa, tá? Então, paciente de pressão alta. E a maioria dos estudos mostrou que quando usada 2 vezes ao dia, que é uma coisa que eu gosto de fazer via oral, então eu divido a planta em 2 tomadas ao dia para ele ficar mais tempo no dia coberto, né? Então, os estudos mostraram que teve eficácia sobre o placebo. Então, ela auxiliou na cicatrização. Tá? Então, centelha, gosto, uso. A Aesculus hipocastano, gosto, uso. Tá? A parte utilizada é a semente, nome popular, castanha da Índia, muita gente conhece. Então, ela tem, né? Então, ela tem anti-inflamatório, que a gente quer para lesão, venotônica, maravilhoso para úlcera venosa, antiedema, então vai melhorar o edema. Gosto muito, indicada para varizes, insuficiência venosa, porque às vezes, gente, quando eu trabalho a comorbidade, eu influencio diretamente na cicatrização, sabe? Então, eu vejo que não é só o tratamento tópico, tá? O tratamento oral faz diferença. Eu entro, às vezes, também com suplementação, tá? Eu já até postei vários suplementos que eu coloco, tem lá no Instagram, depois vocês dão uma olhada, senão a gente fala no direct. Dose recomendada. Se for um extrato seco com 30% de aecina, 150 a 500 miligramas dia. Ui, pulou. Bauhinia forficata. Bauhinia forficata, nome popular super famosa, é a pata de vaca. Quem mora aqui no Rio, eu acho que tem gente de todo o Brasil aqui, não sei, fora do Rio. Aqui a gente tem, em tudo que é esquina, tem um pé de bauhinia, tá? De pata de vaca. O paciente pode fazer chá? Pode fazer chá. Qual é o problema? Todos os estudos que a gente tem são com a bauhinia da flor branca. E aqui no Rio, a gente tem muitos pés de bauhinia com flor rosa. Ah, mas o meu paciente toma da flor rosa e reduz a glicose. Realmente, reduz e eu percebo isso. Só que aí eu não tenho como garantir para ele o que tem ali, tá? Porque é outra espécie, ok? O ideal seria ele fazer com a da flor branca. Mesmo a da flor branca ainda tem subespécies. Por isso que quando eu posso, eu prefiro prescrever para farmácia de manipulação, porque eu sei que ali houve uma compra da espécie padronizada, eu sei tudo que tem ali dentro e aí eu não tenho problemas. Hipoglicemiante, excelente, purgativo e diurético, reduz colesterol e triglicerídeos, então para o meu paciente, né, que é diabético, que está com colesterol alto, antioxidante, então reduz a inflamação da lesão, sempre orientar o paciente a administrar longe do antidiabético oral que ele já toma, então do hipoglicemiante, se ele faz metformina, glibenclamida, não toma junto, porque vai hipoglicemiar demais, tá? Aqui, ó, coloquei uma foto da flor branca para vocês verem. E aí, essas são as formas como vocês podem fazer. Infusão, né? Se vocês fizerem um chá, como a parte utilizada é a folha, uma parte mole da planta, 2 a 3 xícaras por dia. Gente, se for orientar o paciente a fazer chá, muita orientação. Eu tenho um paciente, porque ele cicatrizou. O apelido dele era Zé Balinha. O que ele fazia? Ele fazia um balde de chá e tomava o dia inteiro. E aí a glicemia dele ia tão baixa, ele hipoglicemiava tanto que ele tinha que andar com bala no bolso. Ele andava sempre cheio de bala. E ele ia pelo hospital distribuindo bala para todo mundo. Imagina, qual é a lógica de você ser o Zé Balinha e ter uma glicemia tão baixa, sabe? Tomar tanto chá para quê? Você tem que tomar um medicinal. As pessoas têm que entender que chá é fitoterápico. Ele tem fitoquímicos, ele tem substâncias químicas, ele vai ter ação se ele for feito da forma correta, sim, tá? Não é porque é natural que não faz mal. E não é quanto mais, melhor. Vamos tirar isso da cabeça de uma vez por todas.
Se for o extrato seco, 250 miligramas uma vez ao dia. Se for o pó, 400 miligramas 2 vezes ao dia. E se for a tintura, 30 a 40 gotas 3 vezes ao dia. Canela, adoro canela. Vocês vão ver que eu trouxe... Assim, tem muitas plantas que eu uso, não tinha como trazer todas aqui. Cláudia, eu acho que eu vou passar os 50 minutos. Você fala se isso for um problema, eu dou uma acelerada, tá? Canela eu uso muito porque ela é um excelente hipoglicemiante. E eu gosto muito de plantas que o paciente consegue colocar na comida, tá? Então, às vezes, ele não precisa mandar para a farmácia, então não gasta muito dinheiro. E o paciente diabético, gente, ele só tem restrição. Ele não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, quando você chega para ele com uma coisa que pode, é uma felicidade, que é uma coisa impressionante, tá? E aí eu falo, bota canela em tudo. Bota canela no café, na banana. Diabético come banana, não sei por quê. No café, na banana, no tudo. Bota canela em tudo. A canela é rica em cromo e aí vai reduzir, né, vai atuar lá nas nossas células beta-pancreáticas, vai aumentar a insulina, reduz a resistência insulínica, tá? Cúrcuma, adoro cúrcuma. Então, cúrcuma tem ação antidiabética, é um potente anti-inflamatório, tem estudos interessantes em DM2, estudos comparando ela com anti-inflamatórios potentes que a gente tem aí na indústria. Gosto muito de cúrcuma, então também é gostosa, pode ser colocada na alimentação. Aqui é um estudo bem interessante, porque a cúrcuma é prima do gengibre, então mostrando o uso tópico dos dois, tá? Eu não tenho essa prática clínica, não faço cúrcuma tópica, nem gengibre tópico, não faço, mas tem alguns estudos mostrando que são relevantes. O gengibre também, ele pode fazer chá, pode fazer por maceração na água de coco, pode colocar na comida, é um hipoglicemiante suave, vai ter ação anti-inflamatória, vai melhorar a imunidade, a cúrcuma também. Então, para o paciente que contamina muito, eu gosto de trabalhar a imunidade. A ginema vai reduzir o desejo de doce, então o diabético, às vezes, que fica naquele desespero de comer doce, ele pode fazer na forma de spray. Cada vez que ele tem vontade de comer um docinho, ele espirra na língua. Eu gosto. Boswellia é uma planta maravilhosa para esse paciente, porque ela é extremamente anti-inflamatória, ela reduz dor, ela vai diminuir enzimas que quebram colágeno e ela vai ajudar na produção de colágeno, tá? Então, gosto de Boswellia, uso bastante. E tem mais, ela não reduz dor pela ciclooxigenase. Então, pacientes que têm problemas renais, né, tudo aquilo que a prostaglandina tem de ruim, não vai ter na Boswellia, porque ela é via lipoxigenase. Ok? Então, basicamente é isso. Tem outras plantas que também são maravilhosas, mas não tinha como trazer todas aqui, tá? Tópica. Alginato. Não sei se vocês sabiam, alginato é de uma alga. Eu gosto muito de usar alginato porque ele vai promover essa hemostasia. Então, quando a gente tem sangramento, que eu quero evitar sangramento, porque atrasa a cicatrização. Quando eu quero, às vezes, fazer um gel mais robusto, o alginato dá aquela encorpada no gel. Qual é o problema do alginato? O paciente, principalmente de arterial e venosa, tem dor. Ele não suporta o alginato. E aí, como eu prescrevo muito para a farmácia de manipulação, o que eu faço? Às vezes eu entro com uma concentração muito baixa de alginato e vou subindo devagar, vendo até onde ele aguenta, tá? Porque às vezes eu consigo, com essa concentração baixa, alguma hemostasia sem ele ter tanta dor. Tá? Gosto muito de alginato, trabalho bastante. Camomila, gosto, uso, amo muito. Gosto muito, uso muito. Tá? Pode usar de 1 a 10%. A parte utilizada é a flor. Ela tem azulene alfa-bisabolol. Então, quando que eu uso camomila? Uso em pele íntegra, porque ela é calmante, ela é dermopurificante. Então, às vezes, quando eu tenho prurido também na lesão, ela diminui o prurido, ela ajuda na cicatrização, ela é pró-inflamatória, ela vai reduzir inflamação, e eu quero reduzir inflamação, tá? Ela é antimicrobiana, não é a principal ação dela, mas tem alguma coisa e ajuda no processo de cicatrização. Gosto muito de camomila, gente. Eu coloco tanto em creme para pele íntegra quanto em gel para tratar a lesão, tá? Gosto muito.
Aqui alguns estudos em ratos mostrando que teve aumento na contração da ferida, estimulou repitelização, formação de colágeno, influencia a proliferação celular. Cara, eu adoro camomila, tá? Eu uso camomila muito via oral, em dose alta, bem alta. Eu botei até esse artigo no meu Telegram, porque ela tem ação analgésica, tá? Então, às vezes, quando eu tenho um paciente com muita dor, eu entro com camomila via oral em dose muito alta para dar uma analgesia aí nesse paciente. Óleo de girassol, gosto muito, uso muito. É um óleo que não é caro, ele é super nutritivo, super rico. Qual é o problema do óleo de girassol? O paciente tem que entender que não é para ele pegar o óleo da cozinha que ele frita o pastel e usar na lesão. Como que eu uso? Uso direto na lesão? Não, eu incorporo no gel, tá? Gente, o meu hidrogel raramente é puro. Geralmente, eu incorporo vários ativos nele, inclusive óleos. Gosto muito, porque eu consigo melhorar a qualidade do gel e aí eu nutrindo, quando eu nutro mais a célula, às vezes eu tenho uma cicatrização não só mais rápida, como melhorada, e aí eu consigo diminuir recidiva. Tenho paciente que pega o óleo que usou pastel de girassol, isso aí, para botar na lesão. Tenho pavor, tá? Acontece. TCM, óleo de coco, mesma coisa do óleo de girassol. Maravilhoso, super rico, mas cuidado, não é para o paciente passar na lesão. Se ele quiser passar na pele íntegra, pele lesional, que não está aberta, até ok. Não vai hidratar, mas vai umectar, né? Não vai deixar a água evaporar. Agora, na lesão, eu não gosto de óleo de coco, a não ser assim, que eu esteja numa situação limite crítica, tipo, estou no hospital, só tem vaselina. Eu uso vaselina, mas não é... Se eu puder prescrever, não é o que eu uso para tratar, tá? Papaína. A papaína, gente, ela... Se você cortar o mamão verde, fizer um corte nele, você vai ver um soro branco. Ali contém papaína. A papaína, ela não é um fitoterápico em si. Ela é um fitoquímico, tá? Igual o própolis. Ela é uma substância isolada do mamão. A papaína, a gente já conversou sobre ela, então faz um desbridamento enzimático, ela vai ter uma ação bem agressiva, então ela vai pegar a nossa proteína, vai desfazer a proteína e essas células vão se religar, tá? Tem artigos que mostram que ela pode ser utilizada para queloide, para tirar queloide. Não tenho experiência, nunca utilizei. Barbatimão. Gosto muito de barbatimão. Gente, gosto muito, uso muito. A gente tem no mercado um barbatimão que é na pomada, que eu não sou fã, porque eu não gosto do veículo, então eu não gosto de tratar lesão com pomada. E como que eu faço, então? Eu manipulo o barbatimão no gel, tá? Mando para a farmácia de manipulação e manipulo. Paciente que não pode pagar, pode fazer o barbatimão no chá. Tá? E aí ele coloca na lesão, você pode espirrar na gaze e fazer o curativo. Por exemplo, você pode espirrar, faz o curativo no hidrogel e espirra na gaze secundária. Você leva o chá, tá? Eu tenho um pouco de medo do paciente que faz o próprio chá, da forma como ele faz, da onde ele guarda, de quanto tempo aquele chá está ali feito. Ele fez fortão para durar uma semana, tá? Então, o barbatimão gosto muito, uso muito, prefiro manipular, mas é uma planta que eventualmente eu uso sim na forma de chá. Rosa mosqueta, maravilhoso, maravilhoso. Quando eu posso, eu uso, mas é um óleo caro, extremamente nutritivo. Olha a quantidade de vitaminas que ele tem, mas caro, tá? Então, às vezes, pele íntegra, gosto, e aí às vezes eu coloco 1 ou 2% só para dar um booster ali, impulsionada. Lesão, só uso quando eu tenho um paciente que pode arcar com o custo, tá? Se não pode, eu não uso e ele não perde por causa disso, porque a gente tem muitas outras substâncias que são nutritivas e que também são muito boas, tá? Aqui algumas publicações do óleo de rosa mosqueta mostrando que quando ele é utilizado pode acelerar a cicatrização em até 1 mês. E isso, né, para o nosso paciente que está ali sofrendo, que gasta dinheiro com material, gases, soro, gel, é muita coisa, sabe? Esparadrapo, atadura. Então, 1 mês para ele, que ele pode ir à igreja, que ele pode ir ao aniversário do neto, tá? Então, assim, faz muita diferença,
tá? Faz muita diferença mesmo. Copaíba, adoro copaíba. Qual é o problema da copaíba? Mesma coisa de todos os outros fitoterápicos. Não adianta comprar óleo de copaíba na loja da esquina, podrão da esquina, no camelô, que ficou ali no sol o dia inteiro. A gente já fez esse teste na UF. Compramos vários óleos de copaíba que não tinham nada. Era óleo puro. Então, a estabilidade foi para o brejo, tá? Eu só uso copaíba manipulada. Mando para a farmácia de manipulação, incorporo no gel. Então, maravilhoso de ação antisséptica, antifúngica, anti-inflamatória, cicatrizante, vasodilatadora. Gosto de copaíba, gosto, tá? Então, aumenta a permeabilidade capilar, favorece granulação e tem uma boa ação antimicrobiana. Melaleuca, adoro melaleuca, uso muito. A melaleuca tem uma coisa que eu gosto, que ela tem uma ação analgésica. Claro que eu não estou comparando com lidocaína, mas eu penso assim, quanto mais eu conseguir ajudar esse paciente, ainda que seja 1%, é melhor, né? Então, excelente antimicrobiana, antifúngica e analgésica. Atenção à melaleuca. Lembra quando eu falei dos artigos? Então, temos artigos mostrando que ela tem ação contra a MRSA. Vejam bem, 1995. Pô, será que a MRSA de 1995 é a mesma de agora, 2021? Possivelmente não, tá? Mas ela tinha essa ação. Então, assim, já chamo vocês aqui para fitoterapia, saúde, ciência. Não é só consultório, a gente tem que pesquisar também e tem que publicar. Por favor, não guardem os resultados de vocês numa gaveta, publiquem, tá? A gente precisa de resultados. Calêndula, amo, uso muito, gosto muito. O chá, eu não uso muito para lesão. Como que eu uso chá? Quando eu tenho um paciente, às vezes, de fissura anal, de hemorroida, e aí eu falo para ele fazer um banho de assento com chá. Mais tópico, eu incorporo no gel, prescrevo para farmácia de manipulação, incorporo no gel. Tem ação cicatrizante, tem ação anti-inflamatória via COX, melhora hiperemia, melhora a reação inflamatória, é antimicrobiana, é tranquilizante, então dá uma acalmada naquela pele, diminui contaminação, principalmente quando a gente está falando de gram-positivas, tá? Gosto de calêndula, sempre que eu posso eu uso. Trouxe alguns óleos baratos que vocês podem incorporar. Então, óleo de semente de uva, super barato, riquíssimo em vitamina E, poderoso anti-inflamatório, antioxidante. Gosto de óleo de semente de uva. Óleo de amêndoa é cheiroso, é gostoso. E às vezes, gente, eu sei que isso é um tratamento, sabe? Mas para esse paciente, um carinho, sabe? Uma coisa, um óleo que é mais cheiroso, ele gosta, sabe? O que a gente incorpora no gel, o gel fica com cheirinho de amêndoa, ele gosta, ele é nutritivo, ele é barato, então eu gosto de trabalhar com óleo de amêndoa, tá? Aloe vera, mesma coisa de todos. Pelo amor de Deus, não é para o paciente pegar a babosa do quintal, cortar, abrir no meio, raspar com a colher e tacar na ferida. Pelo amor de Deus, tá? Babosa é maravilhosa, anti-inflamatória, tem ação analgésica, então pode ir juntando essas plantas todas, aumenta a produção de TGF, melhora a imunomodulação, ajuda a cicatrização, mas não é para usar a planta em si. Manda manipular, por favor, tá? Aqui alguns artigos, né, mostrando resultados da babosa, vocês vão receber todas essas publicações, né, que eu vou mandar aqui para vocês. A princípio, é isso. Falei tudo o que eu queria. Tem uma coisa que eu uso também, que não está aqui porque não é fito, que nem a papaína, o própolis. O própolis tem ação analgésica, é um excelente antimicrobiano, é um produto natural, fácil de fácil obtenção, porque você manda manipular na farmácia de manipulação. Só que você tem que observar, se for um paciente alérgico à abelha, ou a mel, ou a pólen, não pode usar própolis, tá? Eu não botei ele nessa aula porque não é fito. A gente tem um congresso, né, na Abfit e do Aprendendo a Formular. Ele era para ter sido ano passado, a gente adiou, então ele vai ser agora, em 2021. Estamos aceitando trabalhos, mandem trabalhos para a gente. Ele é multidisciplinar,
muito focado para prescrição. Então, o que você pode prescrever dentro de fitoterapia, práticas integrativas em geral, tá? Possivelmente vai ser semipresencial, então vai ser online e presencial, para quem quiser escolher a modalidade que quiser. Aqui é o meu curso Aprendendo a Formular, então esse é o site. A gente vai começar as aulas presenciais em março, mas aqui no site, nessa parte de videoaulas, vocês podem adquirir todas as aulas do ano passado. Estão todas disponíveis lá gravadas, tá? De forma remota. Já adianto que tem alguns cursos que a enfermagem ama. Saúde da mulher, dor, depressão, tá? Transtornos mentais. Então, aqui, ó, todos os cursos que a gente teve no ano passado. Aqui a Fitoteca, eu acho que a Cláudia vai falar com a gente depois, né? A Claudinha da Fitoteca. Você quer entrar? Como que você quer falar? Como que você quer fazer? Aqui meu Instagram para vocês me seguirem, gente. Me sigam, porque eu sou maneira pra caramba. Eu posto cada conteúdo incrível para vocês saberem todos os lugares que eu dou palestra, que eu dou aula, todos os meus artigos que eu publico. Gabi, isso. Sou eu. Eu ia te pedir para você abrir minha câmera, por favor. Abrir a sua câmera. Ótima pedida, peraí. Desative som. Como que abre a câmera? Eu tô no Mac, gente, que eu não sei nem para começar. Permitir gravação, não. Tornar anfitrião também não, né? Oi? Como que... Deixa eu... Peraí, Cláudia, peraí, não briga comigo, não. Eu tenho que interromper a gravação? Não, não precisa, não. Gente. Posso chamar os universitários? Deixa eu abrir minha tela. Eu tô vendo... Não, eu tô compartilhada ainda, né? Não, já saiu. Ah, já saí? Uhum. Ai, God. Pera, que tem muito botão aqui que eu não sei. Eu não posso fechar isso, não. Ah, achei o Zoom. E agora... Ó, enquanto isso, eu já tinha colocado... nós vamos estar enviando por e-mail. A Gabi autorizou. Claro. Eu vou tirar essa aula em PDF. A gente vai estar mandando para vocês, tá? Ao longo dessa semana, mas correto na próxima. A gente vai estar fazendo isso. E, gente, conforme concordo aqui com o pessoal, está dizendo que foi uma excelente aula, eu vou estar lendo com a Gabi para estar tirando as dúvidas. Um minuto, gente, que eu vou abrir a câmera. Espera, um minuto. Uhum. A tua, Cláudia. Peraí, participantes. Eu não encontrei, eu sou lesada. Ah, achou aqui, tá aqui. Tem um videozinho dela. Não sei. Quer ver? Tira daí. Aqui. Ah, eu não consigo apertar. Emitir múltiplos vídeos sejam gravados. Não. Isso, agora ela consegue habilitar a câmera dela. Cláudia, vê se você tá conseguindo habilitar a tua câmera. Não, ainda não. Mas então não tem problema não, Gabi. Pode abrir a tua. É que agora a gente vai respondendo as perguntas. Não, eu tô fechada aqui porque Cadu tá aqui, ele não quer aparecer, que o time então do casal é ele, entendeu? Super compreendo, Cadu. Tranquilo, gente. Mas se vocês quiserem, eu posso ir conversando com vocês numa boa. Ah, então tá. Tem que passar. É que nós queríamos ter algumas perguntas, Gabi. E a gente poderia começar pelas perguntas, né? Claro. E tem um caso seguinte, um primo, 20 anos, que fez uma cirurgia de prostatectomia e o prepúcio estava bem aderente à glande, o urologista teve que raspar o prepúcio e devido à glande estar bem aderente, ele já está há mais de 2 meses, ainda não cicatrizou totalmente. Isso é normal? Ou deveria haver alguma intervenção para que houvesse uma cicatrização melhor? A gase, quando era colocada... Peraí que eu mexi aqui. Já pronto, já está respondido. Acabava grudando e às vezes... É isso, já respondeu. Gente, olha só, a lesão ela se torna crônica quando ela está ali há mais do que
tem 2 referências, né? Eu uso a de 6 semanas. Passou de 6 semanas, para mim, já cronificou. E quando cronifica, isso significa que a cicatrização dela já entrou no hold-on crônica, já é completamente diferente. Toda vez que você for tirar a gase de uma úlcera crônica, se ela estiver grudada, você pega soro fisiológico e rinça ali muito, até aquela gase ficar bem molhada para tirar, porque senão cada vez que você arranca, você está tirando o tecido viável que acabou de se formar, tá? Então, você já respondeu. Anônimo, você já respondeu a sua própria pergunta. Com certeza, quando ele tirava a gase e arrancava aquilo ali, vinha a pele neoformada junto, tá? E o ideal não pode ficar seca, tá, gente? Ferida não tem pulmão. Acabou com essa história fake news que ferida tem que respirar. Fake news. Ferida não tem pulmão. Ferida tem que ficar coberta, fechada e úmida. 24 horas por dia, todo dia, o tempo todo, o dia inteiro, tá? Senão ela não cicatriza. Não cicatriza, tá? Isso é muito bom você falar, porque nós do Hospital Universitário, nós pegamos muito isso. Doutora, porque nós trabalhamos com doença falciforme, que também tem a úlcera de perna. Dificílimo, dificílimo. É dificílimo de cicatrizar na nossa prática, e a gente sempre falava isso com eles, tem que manter fechada, não, mas tem que respirar. Então a gente vê que ainda existe esse tabu, né? Esse mito errado com relação à questão da ferida. Uma outra pergunta aqui, explica novamente a úlcera venosa, por favor, da Natália. Então, na verdade... Não entendeu a parte do retorno venoso. Então, quando a gente tem na nossa veia, né, a gente está circulando o sangue, ele vai para a artéria, vai para a veia, volta, naquela circulação que tem aquele desenhinho, né, que uma parte é azul, outra parte é vermelha. Tem que estar circulando. Se eu tenho uma estase venosa, então eu tenho alguma coisa ali que não está deixando ele subir de volta, o sangue não circula naquele local. E aí, como eu não tenho sangue circulando, o que acontece? Eu não vou ter nutrição das células. E aí isso leva à abertura da lesão. Entendeu? Entendeu? Eu acho que assim ficou bem claro, né? A pergunta da Carla. Alguma dessas plantas tem indicação para destruição do biofilme em feridas crônicas? Ai, biofilme, gente. Olha, eu vou falar bem para vocês. Está gravando isso, Tânia? Tá, tudo gravando. Tem um produto... Oi? Na indústria. Tem um produto líquido que a gente usa muito na indústria. Quem perguntou? Se foi o Rafael? Não, foi Carla. Carla, sabe aquele... Você é enfermeira, suspeito que seja pela pergunta. Aquele produto da indústria que a gente usa muito, né? Que dizem que tira biofilme. No lugar dele, eu uso barbatimão com muito sucesso, tá? Agora, não tenho e nunca li nenhum estudo que comprove que o barbatimão tira biofilme. Beleza? Eu gosto e uso e vejo o barbatimão melhorar muito a contaminação de todas as lesões. Nunca tive um caso que falou, esse aqui não deu certo, tá? Mas não tem comprovação científica. Se alguém quiser fazer aí, me chama que eu ajudo a publicar, pelo amor de Deus, tá? Gente, quando for publicar um negócio, me chama, tá? Que eu gosto de escrever, tá? Me chama. Isso. Que bom. Pronto. Uma pergunta importantíssima, que a gente tem entendido bastante gente com psoríase, né? A Nadima está perguntando, você pode sugerir algum gel ou creme para lesões de psoríase? Então, a psoríase, assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Cada paciente é muito único, tá? Às vezes eu tenho 4 pacientes com uma coisa parecida e eu trato os 4 de forma diferente. Na psoríase, eu gosto de usar algumas plantas via oral e uma delas é o Taraxa com officinalis, que é o dente de leão, que eu vejo legal. A gente tem um caso que a gente está até querendo publicar, que foi bem legal. Eu fiz um gel, né, com uma enfermeira que é de BH, eu acho. A gente usou melaleuca, usou, acho que... Eu mando para vocês o que a gente usou, mas eu tenho certeza que foi melaleuca, eu acho que usou barbatimão e não sei se usou alguma coisa para fazer hidratação, tá? Então, aloe vera.
Ficou bem legal. A gente teve um resultado assim chocante, claro. Teve um tratamento tópico, né? Um desbridamento, o enfermeiro estava ali em cima e tal. Mas a melaleuca, a copaíba, geralmente essas plantas calmantes também, camomila, gosto muito para psoríase. Calêndula, gosto muito para psoríase. Então, essas plantas assim são bem legais. Eu vou pular a ordem, porque tem outra de psoríase, que aí eu já, do chat, que eu já pergunto. Como tratar uma lesão por psoríase em couro cabeludo? Loção. O problema do shampoo é que, assim, tem uma discussão muito forte. Quanto tempo que aquele ativo tem que ficar em contato com o couro cabeludo para ele ter ação? Então, assim, tem ativos que são de 4, 5 horas, a não ser que eu seja a Xuxa. Fique numa banheira tomando champanhe durante 5 horas, eu não tenho como ficar com shampoo 5 horas na cabeça. Então, o ideal é você fazer uma loção para poder aplicar no cabelo, uma loção hidroalcoólica, né? E aí você aplica no couro cabeludo e ela fica ali em contato fazendo ação. Não tem jeito. Aí pode usar uma dessas plantas que você comentou, né, Gabi? Isso, pode, exatamente. Que pode, na forma de loção, pode Isso. utilizar um desses fitos que você citou. Tá. Sim. E trauma... outra de psoríase, tratamento de lesão por psoríase. Então, ela já comentou. Gabi, outra pergunta. Por que você prefere usar somente gel para tratamento de feridas? E a pomada? A pomada... E ela complementa. Você já fez algum tratamento para leishmaniose? Nunca tratei leishmaniose, porque a gente encaminha, né? Tem uma coisa do hospital especial para essas doenças mais contagiosas. O gel, gente, o gel é maravilhoso porque ele mantém a lesão hidratada e ele vai fazer um desbridamento autolítico. Então, o tecido que está ali desvitalizado, ou necrosado, ou esfacela, o tecido que eu não quero, o gel desbrida só ele. E a parte boa fica boa e a parte ruim vai embora. Então, eu mantenho ele úmido e ainda faço o desbridamento autolítico. A pomada, geralmente, macera a borda, que eu detesto, tenho pavor, porque pode aumentar a lesão. E a pomada é muito difícil de tirar quando eu faço a troca do curativo. E aí, às vezes, o paciente, quando troca em casa, acaba passando gás, enfim, é mais complicado e aí eu perco o tecido vitalizado, tá? Viável. Então, eu prefiro o gel, eu trato, se eu posso, eu trato só com gel. Eu não vou dizer nunca, porque sulfadiazina de prata é pomada, tá? Então, não tem como fazer em gel, porque ela é insolúvel. Mas, tirando isso, eu uso gel. Ponto. Tá, aí eu vou aproveitar e engatar uma pergunta do João. Deixar a ferida úmida não causa proliferação de bactérias, já que você está falando do gel? Não, pelo contrário, não. A proliferação microbiana ela vai estar ali se o paciente estiver imunocomprometido, tá? A gente tem, se é um paciente que contamina muito, o que você tem que fazer é não bota um curativo que seja de muitos dias, porque a gente tem na indústria curativos que são até de 7 dias. Aí, se eu tenho um paciente que contamina muito, eu tenho que abrir esse curativo pelo menos uma vez por dia, que é o mínimo ideal. Cada vez que você abre a lesão e ela perde temperatura e umidade, você diminui a sua cicatrização em 6 horas, só para fazer o curativo, tá? Então, ela tem que estar úmida. Ferida seca não vai cicatrizar. Eu preciso de umidade para ter proliferação celular. Senão, não vai cicatrizar. Não pode baixar um milagre aqui na tua frente, que o coelhinho da Páscoa te entregando o ovo e ela não vai cicatrizar. Tem que estar úmida, tá? Aí, o controle da infecção você vai fazer com agentes antimicrobianos. Se é um paciente que contamina muito. E troca diária para você ir observando, tá? Não vai botar algum curativo que seja troca muito prolongada. Legal. Aí a Joana fez uma pergunta. Como seguir a prescrição com óleo de coco para cápsulas? Para a cápsula. Muitos prescritores colocam, mas devido à instabilidade física dele, calor, líquido, frio, mais espesso, posso sugerir ao prescritor usar líquido, gotas em óleo de girassol ou em outro veículo oleoso? Pode, com certeza. O único problema do óleo de coco é o ponto de fusão, né? Que a temperatura ambiente ele se funde, né? Mas você pode, é uma excelente opção. Carrear. O óleo de coco em si já é um carreador, tá?
Mas eu acho que na Tapiocaps, que é aquela cápsula de tapioca, eu acho que dá para botar óleo de coco. Eu vou conferir se eu falo para você, Joana. Eu tenho quase certeza. Cápsula então. de tapioca. A Glaucia deixou uma sugestão para você fazer uma aula, um curso sobre diferenças fisiopatológicas de úlceras venosa, arterial e mista. Tá bem. Anotado. Tá aí anotado. Doutora, já ouvi falar muito sobre o uso de erva de Santa Maria em lesões. O que a senhora acha, Santa Maria? A erva de Santa Maria é uma estrusa. O que acontece é que, assim, o Brasil tem muita planta. Muita. Porque aqui é muito miscigenado, tem planta, né, tropical, tem planta da Europa, tem planta da África. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue usar tudo que tem ao nosso favor. Por exemplo, erva de Santa Maria é uma planta que pode ser utilizada, hiperroxo, o confrei, tem muitas plantas que eu não trouxe aqui porque eu não tinha como trazer tudo também. Eu busquei trazer aqui as que eu uso mais na minha prática clínica, porque é assim, acaba acontecendo. Você vai tendo plantas que você tem bons resultados, você usa mais vezes, você já sabe as concentrações legais, tá? Então, pode ser utilizado, tem indicação, tem publicação, mas eu não tenho prática clínica com ela. Ah, legal. A Marília está perguntando, no caso de erisipela, teria alguma indicação mais específica na erisipela? Cara, na erisipela, eu encaminho para o médico, porque a maioria das vezes tem que fazer antimicrobiano oral, tá? E a gente não pode prescrever, só o médico. Tópico, eu tento colocar alguma coisa que seja antimicrobiana. Aí entra melaleuca, barbatimão, própolis, copaíba, calêndula, todos esses antimicrobianos você escolhe, né, uns 2 ou 3 e coloca. Geralmente a gente tem bons resultados. A Célia está perguntando, e o uso da amamélis e arnica? Estou vendo. A arnica é bem controverso, tá? A arnica, ela, via oral, é toxiquérrima, então é super hepatotóxica. Via tópica, você pode usar o óleo essencial em pele íntegra. Em lesão, eu não uso, porque eu não sei absorção. Então, não é uma planta que eu uso muito. A amamélis também é engraçado. É uma planta bastante utilizada para dar uma acalmada, né? Tipo calêndula e camomila, mas como eu uso muito calêndula e camomila e tenho excelentes experiências com elas, a amamélis não é uma planta que eu uso muito, tá? Não tenho prática clínica com ela, não. Tá. E está perguntando aqui, para ferida de câncer em metástase, também mantém úmida e coberta? Raoni, olha só, ferida oncológica, é uma lesão crônica, mas eu nem trouxe nessa aula, porque a ferida oncológica é uma aula inteira sobre ela, tá? Na ferida oncológica, o tratamento é paliativo, eu não vou cicatrizar, tá? Eu não tenho como cicatrizar. Ali, o que eu quero? Melhorar a qualidade de vida do paciente, diminuir o odor, diminuir contaminação, diminuir a dor do paciente, que como ela é fungosa, né, ela cresce para fora, ela dói. Então, metástase, ferida oncológica, é outro tratamento, outro tudo, tá? É outra linha de raciocínio. A gente vai usar metronidazol, vai usar carvão, são outra coisa. Não tem nem como comparar com essa lesão que a gente estudou aqui hoje, tá? Bom, outra pergunta, com relação a pitiatria, que a gente chama de micose de praia, qual o tratamento? Já fiz uso de medicamentos via oral, não tive efeito positivo, e atualmente estou passando selênio indicado por farmacêutico fitoterápico, usando em dia sim, em dia não. Porém, o efeito positivo está bem reduzido. Sabonete de enxofre também já fiz uso. Cara, pitiríase versicolor, o difícil dela é que você só vê quando você está queimado. E assim, para aquela mancha sair, a mancha já tá. Então, às vezes, você não tá mais com a pitiríase, mas a mancha está ali. Quando é que ela vai sair de novo? Quando você pegar sol e a sua pele se igualar. O que eu acho que você pode fazer? Pegar uma bucha, aí ou essas buchas vegetais, ou aquela bucha de lavar louça, pega o lado que é aquele lado duro. E aí toma banho com ela, porque você vai favorecer a descamação, né, celular natural e vai tirar a mancha mais rápido, tá? Porque não tem jeito, manchou já tá manchado, entendeu?
Só vai tirar a mancha quando você pegar sol de novo. Uhum. A Nadima está falando aqui que já ouviu falar também que o chá de aroeira é boa para cicatrização. É bom mesmo, é bom mesmo. Mas a aroeira tem gente que usa sabão de aroeira. Eu não lavo lesão, a gente não tem nenhum protocolo mostrando que é para lavar ferida com sabão, tá? Então, é uma planta que eu já vi, tem muito paciente que usa no uso popular, faz chá, etc. Mas eu não tenho costume de prescrever muito, não. Melaleuca é óleo essencial. O meu livro, Cláudia, peguei aqui a rédea, tá? Da coisa, desculpa, acabo fazendo isso no meu, fiz no teu. O meu livro. Não, tranquilo, Gabi, você tá em casa. Obrigada, desculpa, foi no automático. Não, o meu livro é um livro que eu ensino tudo sobre a farmácia de manipulação, trago as legislações de cada profissional, e no final do livro eu tenho várias sugestões de formulação para cada tipo de patologia e um glossário mostrando o que é cada ativo e para que ele serve. No momento, hoje, no dia de hoje, a gente está sem estoque, porque a gente está trabalhando na segunda edição, que vai ser lançada em breve. Eu aviso vocês, eu aviso no Instagram, quando eu lançar, eu vou postar no meu Instagram com certeza. Eu aviso vocês, sem problema, tá? Aí a gente avisa também no Pra Te Ensino. Vamos. A gente vai fazer uma live de divulgação com a Gabi. Ah, gente. Legal. Pode, combinado. Rafael. Uncária é unha de gato. Eu gosto da uncária, é uma planta anti-inflamatória, eu uso via oral, tá? Não uso uncária tópica, não. Pode usar via oral para tirar a inflamação. Excelente, pode usar. Gosto, adoro uncária, pode usar. Não, ele está perguntando sobre o uso de infusos de cocos de forma correta no tratamento de feridas, de forma tópica, que se pode usar ou não. Pode usar se fizer da forma correta o chá medicinal e com um paciente muito bem orientado. Então, onde que vai colocar esse chá? Quanto tempo que ele pode ficar guardado, estocado? Como que ele vai ser feito? A quantidade de planta? Onde que o cara vai enfiar o pé? O paciente vai enfiar o pé? Tá? Então, tem que ser muito bem orientado. Muito bem orientado, pode. Se é um paciente que você acha que não vai fazer legal, esquece, porque... E aí ele também pergunta se o farmacêutico especializado em prescrição de fitoterápicos pode prescrever formulações manipuladas para tratamento de ferida. Claro que pode. A única coisa, Rafael, é que você tem que, como eu, se você for farmacêutico, que eu estou suspeitando que atender com um enfermeiro. Por quê? O farmacêutico não tem autonomia de fazer curativo da lesão. A gente não desbrida e a gente não faz curativo. Isso é função do enfermeiro. Então, para você poder olhar a lesão e discutir com esse profissional o que vai, qual é a planta que vai entrar ali, qual é o veículo que vocês vão usar, etc. e tal, ele tem que estar junto, tá? Então, bota um enfermeiro no teu consultório. Tenho vários amigos, uns 400 amigos enfermeiros, se você quiser te indico alguém. Pelo Brasil, tá? Posso te falar vários. Beleza. Tem alguma indicação como tratamento fitoterápico para dermatite seborreica? Não é uma coisa que eu trato muito. Deve ter algum fitoterápico que seja igual de psoríase, né? Que ajude e tal. Eu posso verificar isso para vocês, mas não é uma coisa que eu tenha muita prática. Não pego muito dermatite, não. O que eu pego são essas lesões assim mais hardcore, entendeu? O paciente chega para mim daquele jeito lá. Vinagre com sal, tudo arrebentado, um cabelo no meio da ferida. Entendeu? A Débora que fala. O João está perguntando aqui, o hibisco usado na culinária também tem ação antioxidante. Quando feito chá da sua flor, isso é verdade? O hibisco é antioxidante, tem um pouco de ação diurética, ele diminui a pressão, mas hibisco depleta muito mineral, tá? Então tem que tomar cuidado para o paciente não ficar tomando hibisco direto igual a blogueira, e aí daqui a pouco você vê ele está sem mineral nenhum. Tá. A Marilene colocou aqui que teve uma ótima resposta com psoríase com uma amiga fazendo uso de tintura de mulungum, tomando por via oral. Mulungu? Que bom, não sabia. Legal.
Aí a última pergunta, essa foi muito complicada. Como tratar queimaduras? Complexo, né? Não é tão complexo, não. É assim, a queimadura, a gente trata ela como uma ferida crônica. Meu mestrado, minha residência, meu mestrado inteiro, eu era interna do CTQ. Tá? Eu tratava, o meu paciente era grande queimado, com 95% de superfície corporal queimada, de 3º grau, aquele treva. Então, a queimadura, a gente trata ela como uma lesão crônica, o paciente fica mumificado, né, todo envolvido, porque tem que ficar fechada, não pode deixar respirar. A queimadura, o protocolo é sulfadiazina de prata. Claro, a gente tem que observar esses pacientes com a superfície corporal queimada muito alta, porque vai usar sulfa no corpo todo, então tem que perceber. Se é uma lesão pequena, é mais fácil, o protocolo é sulfa. Geralmente, para queimadura, eu entro com sulfa é o protocolo, tá? Sobreviveu. Esse especificamente, não, mas outros sim. Esse foi uma explosão a gás, teve um surto de pseudomonas no hospital no mesmo mês e a gente perdeu ele verde. Eu chorei, porque eu fiquei muito chateada. Não, ele não. Mas outros pacientes que estavam igualmente ruins sobreviveram. Tá? Às vezes a gente sabe que, infelizmente, né, tem essa questão. Eu fico aqui, a maioria, bastante elogiando a tua aula, Gabi. Isso a gente já sabe que é um concurso, é uma pessoa assim, a aula da Gabi é muito boa. A gente quer elogiar. E vou aproveitar aqui a pergunta do Rafael e convidar todos para conhecerem a nossa pós-graduação, né? Porque eu gostei que ela é ligada a 220. É legal, sim. Então, assim, convidar todos para estarem com a gente, porque, gente, é o seguinte, cada vez mais o profissional precisa ser especializado, precisa aprofundar o conhecimento, precisa estar em constante atualização. Quem hoje, nessa época, não estiver atento a estar se atualizando, buscando informação, se reciclando, realmente não fica nem mais para trás, né, Gabi? Ela fica para trás. Então, assim, existem hoje terapias que realmente ajudam muito o nosso prescritor. E a fitoterapia, a dieta e fitoterapia chinesa, a gente sabe que são instrumentais que auxiliam muito ao profissional de saúde. Então, eu convido vocês, se vocês passem lá no nosso site, e uma coisa boa que o Prate Ensino está fazendo uma parceria com Aprendendo a Formular, e a Gabi vai estar lançando, ela apresentou logo no primeiro slide a fitoteca, e nós vamos estar fazendo uma parceria dos nossos alunos terem um valor bem legal para poder estar se atualizando na fitoteca. Então, assim, o que a gente quer é unir forças para promover o aperfeiçoamento, promover a capacitação dos profissionais de saúde. Então, sintam-se convidados, né? O aluno Prate Ensino acaba sendo aluno do Aprendendo a Formular, no sentido de estar junto. Então, assim, a gente quer que realmente todo mundo aprenda, que as pessoas... existe um sonho, gente que trabalha com educação, gente, a gente sonha o seguinte, podem dizer que ainda é utópico, mas eu ainda acredito nesse sonho, que esse conteúdo que a gente discutiu hoje, vocês vão estar em algum momento colocando em prática, e aí a gente realiza a nossa missão, que é poder ajudar o profissional a estar despertando. Hoje, gente, na verdade, esse encontro foi um encontro para despertar, para mostrar para vocês como é importante estudar, como é importante abrir os horizontes, né? Quando ela fala alguns fitos que eu amo, né? A cúrcuma, a boswellia, a canela, né? A baurine. Então, a gente vê tem muita coisa ainda para a gente estudar e precisa colocar em prática no nosso dia a dia profissional. E agradeço a vocês, gente, a gente ficou com 69, 70 até agora, são 10 horas da noite. Agradeço vocês por estarem com a gente, terem a compreensão no início.
Quem for precisar dos certificados, a gente vai estar disparando. Eu peço só, conforme eu falei no início, a compreensão, porque muitos não se inscrevem com o nome completo, e até a gente conseguir colocar o nome por inteiro, aí a gente, com o nome completo e mandar os certificados, isso demora. E lembra vocês também que quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, o FitoWeb no mesmo bate-canal, tá, gente? Então, já fica antenado, já procura se inscrever, vai lá no Insta do Pra Te Ensino, já tem tudo lá. E teremos outros convites para Gabi, e aí vamos estar divulgando, tá bom? Então, gente, agradeço aí a presença de vocês. Gabi, eu queria um agradecimento especial para você. Obrigada. Assim, você está inaugurando o ano de 2021 com a gente. Eu fiquei muito emocionada, porque isso é bacana, né? A gente poder contar com gente do nosso lado e um ano que seja um ano de mais esperança, um ano mais leve para a gente, né? E eu agradeço você ter aceito estar conosco, inaugurando o ano de 2021. Pessoal, eu queria agradecer a vocês todos por estarem até aqui, são 10 horas, né? Todo mundo aqui até agora. Queria agradecer a Cláudia pelo convite, o FitoWeb. Queria chamar vocês para entrarem lá, entra no site da Fitoteca, fitoteca.ph.com.br, faz a pré-inscrição, se inscreve lá, porque a gente vai lançar em fevereiro. E aí, para quem já está pré-inscrito, a gente já tem uma lista que a gente já vai mandar tudo, facilita para a gente entender, conseguir mandar as novidades para vocês. Faz a pré-inscrição para garantir, tem uma lista de espera, garante o seu lugarzinho lá. É uma plataforma de assinatura mensal, tá? A gente está com muitas novidades, muito, muito legal. Eu garanto para vocês. Eu já me inscrevi, tá, gente? Ótimo. Estou lá com minha vaguinha. Mas pode deixar que a gente vai também divulgar, tá? Conforme eu já falei com a Gabi, quando estiver perto, a gente também vai estar avisando vocês e podem ficar tranquilos também. A gente também vai estar... É sempre bom, né? Porque é tanta coisa na cabeça que às vezes as pessoas esquecem, mas a gente vai ter... Ó, alguém já falou, já estou pré-inscrita aí, Marilé. Aí. Pessoal, muito obrigada. A gente vai estar encerrando o dia de hoje. Gabi, você vai ter que encerrar, porque... Encerra, tá bem. Mas não pode, tem que esperar depois salvar na nuvem, tá? Tá bem, eu salvo. Na nuvem, tá bem. Não pode deixar, que senão a gente não... Que depois a gente promete botar no YouTube, aí o pessoal vai me cobrar. Cadê o YouTube? Não, vou deixar. E outra coisa, pessoal. Essa palestra, essa aula também vai ficar disponível no YouTube do Pra Te Ensino. Vai lá, se cadastra. Todos os nossos webinários estão lá, tá bom? Acessa, participa e vem estar com a gente nos outros eventos. E amanhã tem um Esporte Web com o Nicastro falando sobre suplementação de proteína. Também, se vocês quiserem participar, tem tudo a ver com hoje, né? Ferida precisa de proteína para cicatrizar, né? Então, assim, está lá, tá bom, gente? Boa noite, bom descanso. Aguardo vocês quarta-feira no FitoWeb.